Evangelho ou religião? É uma pergunta. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim, que nós podemos ler: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Para pregar o Evangelho. O João estava citando há pouco aqui, o João Júlio, a questão do texto: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é anunciar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, onde nós temos garantida a nossa morte e ressurreição com o Senhor Jesus Cristo. Há uma diferença muito grande entre o Evangelho e a religião. O Evangelho é toda a obra de Deus no sentido de salvar o homem do pecado, a fim de permitir a plena comunhão do homem com Deus. Você vai identificar sempre Evangelho e religião pelo sujeito. O sujeito do Evangelho é Deus. O sujeito da religião é o homem. O sujeito é aquele que faz ação. O sujeito da religião é o homem fazendo. O sujeito do Evangelho é Deus fazendo. A religião é todo o esforço do homem pretendendo se religar com Deus. Daí a palavra religião. Religare. O Evangelho é Deus fazendo pela graça tudo o que é preciso para libertar o homem do pecado e concedendo ao homem a fé necessária para que este receba tudo de Deus que lhe proporciona descanso. O Evangelho é Deus fazendo. A religião é o homem se esforçando. A religião é o homem tentando conseguir, pelos seus méritos e esforços, condições para tornar-se íntimo de Deus e assim lograr o direito à vida eterna. No Evangelho, o homem repousa sossegado na graça de Deus, apoiando-se totalmente em tudo o que Deus fez através de Jesus Cristo. Na religião, o homem se fatiga em busca de algum expediente para satisfazer as exigências de suas expectativas, no sentido de tornar-se aceitável diante de Deus. Você vai notar que o religioso, ele é uma pessoa empenhada e ele se desempenha ao máximo para conquistar os pontos necessários que possam dar a ele as credenciais de receber o que Deus está dando de graça. É um absurdo, mas ele está sempre naquela azáfama, naquela canseira, tentando fazer, tentando produzir, no sentido de que receba de Deus como troca da sua moeda. No Evangelho, a alma se aquieta na firmeza da palavra de Deus, assegurando-se da tranquilidade espiritual e do descanso que só Jesus pode conceder. Este convite de Mateus 11, 28 a 30 é um convite aos religiosos da época de Jesus.
aqueles que estavam sinceramente empenhados em conseguir de Deus alguma coisa. E Jesus então faz este convite que nós podemos ler: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você e eu devemos meditar na palavra de Deus. E muitas vezes nós temos que voltar a um texto, muitas vezes, e ficar ruminando esse texto. E descobrindo quantas vezes alguém está colocando um peso sobre as suas costas. Colocando exigências e cobranças. E você diz assim: mas meu Senhor não põe isto. De onde vem este peso? De onde vem este fardo? De onde vem esta cobrança? O meu Senhor disse que Ele tiraria o fardo das minhas costas. O que eu estou pegando isso aqui? Porque de vez em quando eu me apanho carregando um fardo. Eu não sei se eu tenho qualquer propensão a estivador, mas às vezes eu me vejo com uma sacaria nas costas e tentando querer fazer a coisa funcionar pelos meus próprios méritos. Mas o meu Senhor está dizendo: olha, vinde a mim. Você está cansado? Você está oprimido? Vem que eu alivio. Na religião há sempre um agito da alma, diligenciando alívio para os seus requisitos incontentáveis e importunações imperiosas. Porque você repara, a gente conversa, às vezes eu estou ali no meu barbeiro, com o cabeleireiro, né, barbeiro, agora se bem que é barbeiro também, então ali ouço umas conversas, né? Conversa de cabeleireiro é engraçado, elas são... Aí outro dia eu estava lá e a pessoa estava do lado conversando e disse: não é, pastor, a gente não tem que se esforçar, fazer a parte da gente? Não está escrito lá na Bíblia: faça da tua parte que eu te ajudarei? Eu disse: aonde está esse versículo? Ele disse: eu não sei não, mas eu já ouvi. Eu digo: você ouviu, deve ter ouvido de alguém dizer, mas você nunca leu isso lá na Bíblia, não tem isso não. Na Bíblia tem assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não tem faça da tua parte que eu te ajudarei, não. Isso aí é um versículo da Bíblia do diabo. Faz parte da Bíblia do diabo. A Bíblia de Deus não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. A Bíblia de Deus é Deus fazendo. E é muito precioso a gente verificar esta obra maravilhosa que Deus tem para conosco. Ninguém consegue repouso estável ou quietude durável nessa atitude de querer produzir pelo seu próprio esforço. Todo bem-estar do homem é provisório na religião e não há segurança eterna. A religião é fatigante, pois suas exigências nunca cessam e suas cobranças jamais deixam de implicar. Por este motivo, os religiosos são frequentemente mal-humorados, enleantes e intransigentes. Estão sempre enrascados com litígios controversos e disputas
e disputando interesses vantajosos para a manutenção do sistema ou dos sistemas que mantém. Você repara a cara do religioso. É aquela cara emburrada. Ele toca a coisa no muque. O negócio vai naquele esforço. Ele não sente o prazer de ser amado por Deus apesar dos seus defeitos. Ele quer merecer de Deus a recompensa. É engraçado como você repara isso. Eu tenho observado assim, como o religioso é chato. A palavra chato diz tudo. Ele é pegajoso, ele é implicante, ele é ceboso. Hein? Você quer mais alguma coisa? Ele é uma coisa incabível. Né? Ele fica sempre cutucando o outro. Ele não crê na graça, ele não crê no poder salvador de Deus. Então, por exemplo, uma mulher religiosa, ela não consegue levar o marido a Cristo porque ela fica o tempo todinho ou criticando, ou zombando, ou empurrando, ou gotejando em cima e fica ali, fica. Aí o marido diz assim, vai que se larga do meu pé. Eu não aguento mais você. Vice-versa. Marido que fica em cima. Não crê que Deus salva as pessoas. A Bíblia diz, por exemplo, vós mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, para que se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. O primeiro movimento da religião se deu na história humana quando Adão e Eva procuraram cozer folhas de figueira para confeccionar aventais a fim de cobrir a sua nudez. Diz no Gênesis capítulo 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Religião é o homem fazendo. Eles fizeram uma tanga de folhas. É provisório, é momentâneo, é passageiro. Mas é uma coisa que é usada para aquele momento. Esta atitude aponta para o esforço humano no sentido de construir uma máscara que lhe desse as credenciais de aceitação perante o Senhor Deus. Vemos aqui a justiça própria tecendo uma capa farisaica de reconhecimento, na presunção de merecer a atenção de Deus para a sua aprovação. O pastor Abuchaim fez uma declaração, fez uma definição de graça e o Renan completou. É assim, graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. E o Renan acrescentou, nem tem condições de merecer, porque depois de a gente chegar a achar que graça é nada merece, dali para frente nós vamos arranjar condições para merecer. E não tem condições de merecer daí para frente, porque nós vamos ser sempre aceitos pela misericórdia divina. É sempre graça de Deus, mas a religião não. Você tem que fazer para merecer. Na religião você louva para que Deus o abençoe. No Evangelho, porque você foi abençoado, você louva agradecendo a bênção que já veio. Não é uma coisa. Na religião você contribui para que Deus lhe faça prosperar.
no Evangelho, porque Deus lhe fez prosperar em Cristo, você contribui como gratidão. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E nem você contribui no sentido de receber uma troca, porque você já recebeu tudo. Por outro lado, nós vemos o Evangelho, Deus revelando a Adão e a Eva, este Evangelho da graça, quando os cobriu com vestidos de peles de animais. Enquanto na religião Adão e Eva cozeram as folhas, no Evangelho Deus fez as vestimentas para eles. Diz-nos o texto de Gênesis 3, 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Preste atenção no texto da Bíblia. Preste atenção no texto da Bíblia. Deus fez. Quem foi o costureiro aqui? Quem foi o alfaiate aqui? Foi o próprio Deus. Mas ele não só foi o que fez, mas também o que vestiu. Foi o camareiro. É graça, queridos, graça. G-R-A-C cedilha A, graça. É Deus fazendo pela sua graça. Enquanto na religião o ser humano tem que fazer as coisas para ser bem visto e acolhido no conselho de Deus, no Evangelho Deus faz a obra por completo em benefício do pecador, tornando-o benquisto mediante a graça incondicional. Na religião as pessoas esforçam para serem aceitas pelos seus méritos. No Evangelho nós somos admitidos pela suficiente graça de Deus. O Mendes me contou que ele estava... ele corre em motocross. Mas ele estava me contando que ele nunca foi um motocroseiro de primeira categoria. Sempre foi pé de chinelo, mequetrefe. Se esforçava e os outros diziam, Mendes, Mendes, Mendes. E ele não, sempre ruinzinho ali. E ele disse que um dia pediu a Deus e disse, me ensina a correr nesse negócio aqui que eu não sei. Pediu a Deus para fazer, ensinar, eu não sei. E ele está começando a melhorar. Deus está fazendo uma obra dele. Mas ele teve um contato com o campeão paranaense e aquele japonês lá de Curitiba. E começaram assim, ele viu o rapaz triste, foi lá conversar com ele, deu um folhetinho, deu um folder para ele, um colante, né? E contou para ele, em poucas palavras, sem importunar ele, o que Cristo fez. E o que Cristo fez na vida dele, assim, em 2 minutos, que a gente sabe que as pessoas importantes têm muita coisa para fazer, você não tem que ficar chateando as pessoas, mas conta. E aí foi lá pro ônibus dele lá, e de repente o rapaz largou tudo lá e veio procurar o Mendes. Aí sentou, conversou bastante, ele é uma pessoa assim, carismática, mas sentou, conversou, e o Mendes conversou com ele. Depois o Mendes tem um trabalho lá em Curitiba, vai lá, encontrou com um rapaz lá e resolveram fazer um estudo bíblico. Ele disse, eu posso convidar outras pessoas? Ele disse, pode. E quando deu fé, eles chegaram lá no lugar, era uma loja, tinham mais 9 pessoas. 9 corredores, motoqueiros. E ele então disse assim, eu vou fazer um estudo aqui de 20 minutos, vou aqui ser o mais breve possível para não importunar essas pessoas, e vou falar do Evangelho. E começou a falar do Evangelho. E o negócio foi, e eles começaram a se interessar, em vez de 20 minutos, foi 1 hora, e ele disse que olhava para um lá, que ele dizia assim, ele vai me bater. Né? Mas o camarada estava com tanta sede, que ele olhava com seriedade e começou a fazer perguntas significativas. Mas um deles lá disse assim,
não, eu não posso receber Jesus, eu não posso receber Jesus. Eu sou muito mau. Eu sou um homem muito ruim, eu só penso mesmo no que é mal. Ele disse, pois é para você mesmo que ele veio. E ele ficou admirado que o evangelho foi assim, e eles ficaram bebendo. Para quem que o evangelho veio? Para os maus. Quem são os maus? Você, não sei se é, mas eu sou. Eu só pude ser alcançado porque eu não tenho nada que preste dentro de mim. E esse evangelho vem cobrir com a graça de Deus a nudez do homem. Caim foi um segundo movimento religioso contracenando com Abel, outro marcado pelo evangelho. Caim trouxe uma oferta ao Senhor que lhe custou suor. Abel ofereceu um cordeiro que o substituía no sacrifício. Caim apresentava-se diante de Deus com a excelência dos seus valores. Abel foi aceito na base da justiça imputada mediante o cordeiro imolado. A religião de Caim o amargurava na sua indisposição, enquanto o evangelho para Abel o justificava, tornando-o aceito perante Deus. A religião pretende elevar o ser humano numa escada de valores pessoais até que o seu topo chegue aos céus. A celebridade humana é a mensagem pregada no projeto da Torre de Babel. Toda a ênfase da religião visa glorificar o homem para que ele se torne parceiro da divindade e deste modo possa garantir a melhor consideração no seu programa de autossalvação. Enquanto a religião motiva o homem na esfera de sua elevação, fazendo-o igual a Deus, o evangelho torna Deus humano, a fim de destituir no homem toda arrogância e orgulho espiritual. Vá a qualquer livraria moderna, vá a qualquer shopping e encoste nas bancas de livro. E você vai encontrar os livros de autoajuda, de autoestima, de autovalorização aos montões. O homem se autodesenvolvendo. Você tem que desenvolver o Deus que está dentro de você. Isso é o que está aí. Agora, o evangelho não trata com isto. O evangelho trata com o que Cristo fez em favor de homens cambalidos e falidos e apodrecidos. A religião pretende colocar o homem no céu com os merecimentos de um ser divino. Eu vi a Lucélia Santos dizendo assim, eu sou um Deus. E quando eu tomo o chá, como é que é chá? Santo Daime, eu me elevo para a liberação da minha divindade. Mas o pior de tudo não é Lucélia Santos dizer isto. O pior de tudo é Neemias Mariem dizer isto. Aquele que era pastor. Eu digo que era. Porque no livro dele, Jesus da Nova Era, ele fala da experiência do Santo Daime como uma forma moderna de elevação. As pessoas buscando a deificação do próprio homem. Isto é o projeto da religião. A divinização do homem. Mas o evangelho coloca Deus na terra com requisitos humanos. A religião tenta exaltar a humanidade, o evangelho humilha a divindade. A religião quer fazer do homem um Deus, o evangelho faz de Deus um homem. A religião exige uma conduta impecável baseada na justiça própria. O evangelho assume o pecado e concede ao pecador a justificação graciosa do Salvador. A religião impõe moralidade, o evangelho dá santidade.
A religião cobra comportamentalismo, o evangelho concede a purificação do coração, produzindo uma ética sadia sem legalismo ou afetação. No programa da religião, as pessoas são mantidas com medo de perder os seus direitos e sempre negociando os favores. O esquema da religião apresenta continuamente um mecanismo de troca, produzindo nos fiéis uma situação de insegurança, justificada somente pelos constantes labores. A gente tem que botar medo, que é para poder a pessoa ficar trabalhando, mas trabalhando por medo. Se você não fizer, Deus castiga. Se você não fizer, a coisa não vai acontecer. Olha, cuidado. Você tem que se esforçar. Quantas sextas-feiras tem que rodear aqui ao templo? E o sujeito, então, com medo de perder a bênção, começa a rodar sexta-feira ao redor do templo para buscar a bênção. E fica nesta negociação com Deus, num empenho e num desempenho alucinante. Vamos jejuar para que Deus faça. Por favor, volto a dizer, aquilo que eu disse domingo retrasado. Eu não sou contra o jejum, desde que o jejum venha puxado pela oração. Quando você ora e vai buscar a presença de Deus e passa o dia jejuando, ou 2 dias, ou 21 dias, isso aí é problema que o jejum está atrelado à intimidade da busca da presença de Deus. Não é jejuar para conquistar, para conseguir, para tentar resolver a questão, porque isso aí é negociata. Não é do Evangelho. Enquanto que a religião procura fazer do homem Deus, o Evangelho faz de Deus homem. Ele põe Deus no nível do homem. Porque o problema do homem é uma tentação que foi colocada no Jardim do Éden, como Deus sereis. E Deus foi mostrar que ele fez o homem com uma coisa mais linda que existe. Quando a Bíblia diz lá no Salmo 8, um pouco menor do que Deus o fizeste e de glória e honra o coroaste. Se o homem soubesse que Deus fez o homem da coisa mais linda que existe na criação, não tem ninguém mais lindo do que o homem na criação. Nem os anjos. Os anjos até gostariam de poder fazer algumas coisas que só nós podemos fazer. O homem foi criado com uma coisa, eu te dou graças por ser homem. Quando tu vieste salvar os homens, te tornaste homem. Como é que ele iria se tornar uma coisa que ele não queria que o homem fosse? Ser homem é uma bênção. Então, a religião, ela enaltece muito o homem. No Evangelho, o amor lança fora todo medo, não põe medo nas pessoas. E faz com que a pessoa seja aceita somente pela graça de Deus, sem qualquer expediente de sua parte. O filho chamado pródigo, ele veio para casa maltrapilho, sujo, temeroso, um discursinho dele, mas quando ele chegou, quando ele apareceu na ponta do pátio, o pai já corria daqui para pegá-lo. E veja bem, o que o pai censurou aquele filho? Qual foi a censura que ele teve? Nenhuma. Quem censura é a justiça própria, é a autovalorização. Você errou. O amor de Deus é maior do que todos os pecados do mundo. A graça de Deus é graça transformadora. Aí você está dizendo assim, então você está dizendo que a gente pode viver do jeito que quiser? Eu estou. Pode viver do jeito que quiser debaixo da graça de Deus para ver se ela não lhe corrige. Para ver se ela não lhe ama tanto que você desiste. Experimenta viver na graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Diz, eu entro debaixo da tua graça. É a graça de Deus, é a graça de Deus. A segurança eterna é a marca distintiva da operação do Evangelho, pois enquanto a religião faz ameaças,
O Evangelho é o cumprimento perfeito de todas as promessas de Deus. Quando a religião está dizendo, faz assim para você fazer assim, o Evangelho diz, está feito, meu filhão, toma aqui. A religião lhe dá tiques para você conquistar com esforço e pagar no final do mês. O Evangelho lhe dá uma fortuna e diz assim, está tudo pago. Usufrua e lambuze-se com todos os direitos. A religião exige a observância da lei e castiga todo infrator com penalidades severas e intimidações insuportáveis. O Evangelho cumpre a lei em Cristo e garante a graça de Cristo para sustentar a obediência na vida dos cristãos de modo relevante. Nós temos aqui Romanos 10, 4 dizendo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. No Evangelho ninguém é coagido a desempenhar uma conduta moralmente aceita, mas com aquiescência comportamental. Moralmente aceita apenas como aquiescência comportamental. Nem é importunado nas limitações humanas de seu procedimento. Você agora errou, olha, você errou, Deus vai te castigar. Você errou, você falhou, agora você não tem mais jeito. E fica lá. Não, isso não tem. Isso não tem. Você caiu, Deus te levanta, pela graça. A graça é suficientemente poderosa para assegurar a libertação de pecados, como também para responsabilizar-se pelas condições espirituais e morais, através do amor que abonam as normas de nosso acolhimento e conduta. Romanos 13, 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A religião arruma o perdão como consequência do arrependimento. O Evangelho mostra que o arrependimento é resultado do perdão. Contar a história dos filhos do pastor Abuchaim que quebraram a sanfona dele. Apareceu a sanfona quebrada. Quem quebrou? Filho feio não tem pai. Quem quebrou? Você acha que vai contar? Diante de uma possibilidade de uma surra, vai contar? Os três. Chama-se cumplicidade comunal. Eles ficaram ali, naquela cumplicidade, ninguém abria a boca. Dois sabiam que não era, mas estavam cúmplices do outro para não contar, que senão, numa hora eles vão errar e vai contar e aí pau canta. Então, tem a cumplicidade comunal. Então, aqui. Quem quebrou minha sanfona? Um advogado da inteligência levantou e disse, pai, se o senhor perdoar, eu digo quem foi. Entendeu? Isso é inteligência. Se o senhor perdoar, eu digo quem foi. E ele, querendo saber quem era, disse, está perdoado. Aí o réu, confesso, fui eu. Já que estou perdoado, não há mais pena sobre